Oi, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Alessandra e a professora Márcia. Exatamente. Nós vamos continuar falando sobre a nossa literatura, pessoal. O que vocês estão achando aí? Falamos do romantismo em Portugal, falamos do contexto histórico, do conceito, das características do romantismo. Falamos também que tudo aconteceu em Portugal, primeiramente, para que depois houvesse aí uma influência, não é assim? Mas calma, nós vamos complementar, tem mais informações ainda sobre o romantismo. Certinho. Prepara o caderno. Então, aula 53.1, direto para a tela. Vamos lá. Então, aqui, né, nós temos, começando com um trecho do poema Este Inferno de Amar, de Almeida Garré. Então, este inferno de amar como eu amo, que me impôs aqui na alma, quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando se há de apagar? Eu não sei, não me lembro o passado, a outra vida que dantes vivi. Era um sonho, talvez um sonho, em que paz tão serena a dormir. Oh, que doce era aquele sonhar, que me veio, ai de mim, despertar? Só me lembra que um dia formoso, eu passei, dava o sol tanta luz, e os meus olhos que vagos giravam, em seus olhos ardentes os pus. Quem fez ela? Eu que fiz? Não sei, mas nessa hora a viver comecei. Então, a literatura portuguesa através dos textos, aqui Este Inferno de Almeida Garré. Muito bem. Olha lá nosso tom de conversa. O que traz aqui? Qual o tema do poema José Batista da Silva Leitão de Almeida Garré? Então, através da leitura, o que você pôde observar? Qual a temática? A leitura ela vai ali buscando, falando sobre o quê? Pode. Ele começa com este inferno de amar. Essa temática já traz assim uma confusão para a gente, não traz? Aí ele começa este inferno de amar, como eu amo. E aí? Será que é uma busca? Será que é um clamor? O que é que acontece ali? Aí você já vai lembrando, das características, que estão presentes nas obras dos escritores, do romantismo em Portugal, do romantismo português. Isso, olha lá. Então o título, Este Inferno de Amar, já exprime as contradições do sentimento que é o tema do poema. O amor, condição da felicidade, é causa de sofrimentos. É um verdadeiro inferno para o sujeito lírico, para quem fala, para o eu lírico da nossa leitura, certo? Vamos lá, então, nos trechos poema Este Inferno de Amar, de Garré. Olha lá. O poema exprime a confusão dos sentimentos do amante. Na primeira estrofe, dois oxímoros paradoxos que exprimem a confusão dos sentimentos. Esta chama que alenta e consome. Olha lá, alenta e consome? Como assim? Então eu vou lembrar automaticamente da minha figura de linguagem. E que a vida destrói, que é vida, que a vida destrói. Também aparece aqui pra gente. O sonho era doce, se era doce, então traz coisas boas pra gente, não é assim que a gente imagina? O sonho que era doce, nele havia paz. A realidade é o sofrimento, o inferno. Como assim? Apesar dos sofrimentos que causa, o amor é a condição da vida. O sujeito lírico afirma que só começou a viver quando o amor despertou. Certo. E agora vamos conhecer mais um pouquinho sobre Almeida Garré. Então, José Batista da Silva Leitão de Almeida Garré, introdutor do romantismo em Portugal, com o poema Camões, em 1825. Almeida Garré iniciou na literatura seguindo os parâmetros estilísticos tipicamente neoclássico, Aí você tem Mérope e Catan,
Tragédia de feitios claros, O Retrato de Vênus e Lírica de João Mínimo, poemas. Acusado de obsceno, engajou-se na Revolução Liberal portuguesa e retirou-se do país por várias vezes, por ser militante combativo e perseguido. Também um pouquinho de Almeida Garré, tá certo? Lembrou de literatura portuguesa, lembrou do romantismo, século XIX, você vai lembrar, né, de Almeida Garré com seu poema Camões. Exatamente. Vamos lá, olha só a imagem que aparece para a gente aqui, para nós iniciarmos a nossa aula já diretamente do romantismo. Olha lá, então o romantismo. O que é o romantismo? Segundo ano, vocês já sabem ou não? Olha aqui, é o movimento literário que precede o arcadismo em Portugal. Ele teve início no ano de 1825. Marque aí no seu caderno. Portugal, romantismo, 1825, com a publicação do poema Camões de Almeida Garré. E se estendeu até o ano de 1865. Os autores românticos, marcados pela introspecção, mergulham no mistério da vida e em temas que permeiam toda a fragilidade humana. Tá bom? Então, o conceito de romantismo, o início e como iniciou. Então, o romantismo aqui, né, no contexto histórico, nós já até falamos aqui com vocês. Lembra lá no período lá do século XVI, né? Quem era que estava no comando era Portugal. Mas aí, ó, lá, meados do século XIX, aí já começou a sofrer as alterações, algumas mudanças. Exatamente. Então, foi um movimento artístico, intelectual e filosófico que surgiu na Europa, inicialmente onde? Na França, Alemanha e Inglaterra, tá? Após a Revolução Francesa, no final do século XVIII, na maioria dos outros locais atingiu seu ápice na metade do século XIX. Então, esse mapinha aqui para representar, né, essa questão, né, dessas mudanças que nesse período estava acontecendo no mundo. Certinho? Quem é da geografia aí? Vamos embora. Então, o movimento, ele representa uma quebra em relação aos valores neoclássicos entre os séculos XVIII e XIX, certo? Nesse período, a Europa passou por grandes transformações, tanto no âmbito social quanto no âmbito cultural. Entre as mudanças, o que dá para a gente destacar aqui? Olha lá, a ascensão da burguesia, a crise das monarquias nacionalistas absolutistas e o que mais? Exatamente, a disseminação dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Não podemos deixar de falar também que a Revolução Industrial, nesse momento, desencadeou o quê? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? Vocês lembram? Quando sai todo mundo do campo e vai para a cidade, não é assim? Contribuiu para o surgimento de novas formas de expressão. Vários setores da burguesia portuguesa participaram dessa revolução. Lutavam pela modernização de Portugal. Tudo isso acontecendo nesse período do romantismo. Então, quais são as principais características, né, desse período literário? Nós temos aqui o egocentrismo, né, que é o indivíduo encarado como centro do mundo, o sentimentalismo exacerbado, idealização do amor da mulher, que nós vimos em algumas obras, o tom depressivo, tipo de diversos autores românticos, sendo facilmente encontrado, entre eles um discurso que exalta a fuga da realidade, né? Qual seria essa fuga? Por meio da morte, né? Seja pelo sonho ou ainda pela própria arte. Então, marca bem essa questão do sentimentalismo, do pessimismo, idealização da mulher, nacionalismo. Aí você vai observar cada geração. Ó, tá voltado aqui, lá da primeira geração, nacionalista. A segunda geração, aquele pessimismo, né? Melancolia. Aí você pensa no ultrarromântico, exatamente, o mal do século. E a terceira geração do romantismo é aquela voltada para a classe social. Aquele período daqui do romantismo de Portugal,
a transição, a quebra de ruptura. Opa, não vou mais idealizar a mulher, não. Vou mostrar a mulher do jeito que ela é. Realmente é a transição. E você vai encontrar lá na obra de A Pupila do Senhor Reitor, de Júlio Diniz. Romantismo em Portugal. Então, o movimento romântico, ele começou qual ano? Exatamente, 1825. E o que foi que marcou esse início? Foi a publicação do poema Camões, de quem, já falamos sobre ele, Almeida Garré. Então, pessoal, olha só, nessa época a burguesia estava em ascensão e havia uma forte influência inglesa no país, tá bom? Os valores burgueses aparecem na valorização de um estilo de vida representado nas narrativas da época. Além disso, autores como Byron foram inspirações, foram obras ultrarromânticas. Certo? Vamos fazendo as anotações. Agora, os momentos distintos do romantismo português. Por quê? Vamos perceber a diferença agora, amadinho, tá? Ah, professora, a gente está dando um reforço. Exatamente, essa daqui é para reforçar a aula anterior, tá certo? Então, aqui para você armazenar no seu HD, né? Quais são as características, como que foi marcada, né? Essa questão da primeira geração do romantismo português. Manteve fortes referências clássicas quanto à linguagem e à contenção emocional. Então, o nacionalismo é marcante nessa fase para valorizar o passado, aquele saudosismo. Você vai até fazer uma comparação. Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Aí aqui Camões, lembrando lá do período medieval. Tanto que ele homenageou quem? Luís Vaz de Camões, tá bom? As questões clássicas do poema, certo? Os autores resgataram a Idade Média e apresentaram o cavaleiro medieval como herói nacional. E aqui no Brasil, como que vai ser? Quem vai ser o herói nacional? Não tem um período medieval. Nós temos o quê? O índio, né? Então, 3 nomes despontam nessa primeira fase, né? Nessa primeira época. Nós temos aqui Almeida Garré, com Camões, Dona Branca, Lírica de João Mínimo, Flores sem fruto, Folhas caídas. Almeida Garré. Alexandre Herculano, nós temos Lendas e Narrativas, o Bobo. Eurico, o Presbítero. O Monge de Cister, Lendas. E Antônio Feliciano de Castilho, esse aqui era o conservador, tá certo? A Chave do Enigma, o Eco, a Narciso, a Primavera, o Amor, a Melancolia e Outono. Barca Bela. Vamos ver se essa leitura traz uma lembrança para vocês. Vamos ver quem acompanhou bem a leitura aí da aula anterior, falando aqui sobre pescador da barca bela, onde vais pescar com ela, que é tão bela, ó pescador, não vês que a última estrela no céu nublado se vela? Colhe a vela, ó pescador, deita o lanço com cautela, que a sereia canta bela, mas cautela, ó pescador. Não se enrede a rede nela, que perdido é remo e vela, só de vê-la, ó pescador. Pescador da barca bela, ainda é tempo, foge dela, ó pescador. Então aqui você vai lembrar que você já acompanhou essa leitura de quem? De Almeida Garré. Confere aí a leitura? Muito bem, então vamos adiante. Então, nós temos aqui, né, a imagem, né, da obra desse clássico, né, de Alexandre Herculano, Eurico o Presbítero. Então, o romance tem cunho histórico e ambienta-se na época que godos e árabes lutavam na Península Ibérica, no século XVIII. No romance, Herculano discute a relação entre sentimento, celibato clerical, a religião como fuga dos amores mal resolvidos e também Eurico Presbítero, Alexandre Herculano. Então vamos lá, acompanha aí. Os raios derradeiros do sol desapareceram. O clarão avermelhado da tarde vai quase vencido
pelo grande vulto da noite, que se alevanta do lado do septum. Nesse chão tenebroso do Oriente, a tua imagem serena e luminosa surge a meus olhos, ó Emergarden. Semelhante à aparição do anjo da esperança nas trevas do condenado. E essa imagem é pura e sorri. Orna-lhe a fronte a coroa das virgens, sobe-lhe ao rosto a vermelhidão do pudor, o amículo alvíssimo da inocência flutuando-lhe em volta dos membros, esconde-lhe as formas divinas, fazendo-as, porventura, suspeitar menos belas que a realidade. É assim que eu te vejo em meus sonhos de noites de atroz saudade, mas em sonhos ou desenhada no vapor do crepúsculo, tu não és, para mim, mais do que uma imagem celestial, uma recordação indecifrável, um consolo e, ao mesmo tempo, um martírio. Então, agora falando da segunda geração. A segunda geração, amadinho, olha só, valorizam-se os excessos românticos, o subjetivismo, o emocionalismo, irracionalismo, escapismo e fantasia. Vai predominar uma perspectiva pessimista da vida. E para marcar essa geração, nós temos aqui Camilo Castelo Branco, tá bom? Sem dúvida, a fase mais produtiva, mais voltada para o ultra-romantismo. Permanece nas aproximações com a tragédia, os elementos passionais. Aí nós temos aqui os destaques: amor de perdição, amor de salvação e a queda de um anjo, tá certo? Amor de salvação e amor de perdição. Novelas passionais. Teve também, né, essa questão dos amores, né? As traições. Poxa, idealiza a mulher e acaba você... a fuga da morte. O que acontece, né? Eu vou morrer, vou me jogar no abismo, né? Assim? Não, é não o pode, fim. né? É o fim. É o fim, acabou. Não serve mais para nada. Então, essa questão da melancolia, né? Exatamente. Vou escapar. Então, a solução para mim vai ser a morte. Quero mais saber de nada dessa vida. E assim ia, né? E temos também, pessoal, Soares de Passos, começou a reunir e organizar sua obra. 1856, publicou sua única coletânea de versos intitulada Poesias. Mas o que aconteceu? A doença que se agrava, reveste suas obras de aspectos pessimistas e mórbidos. Então, mais uma vez aqui, aparece aquela característica que nós comentamos com vocês. E nós temos, durante a leitura, o noivado do sepulcro. Vai alta a lua na mansão da morte. Já meia-noite com vagar soou. Que paz tranquila dos vai-vens da sorte. Só tem descanso quem ali baixou. Que paz tranquila, mas ei longe, ao longe, funérea campa com fragor rangeu. Branco, fantasma semelhante a um monge, dentre os sepulcros a cabeça ergueu. Gente, olha só, a pessoa passar uma noite, tirar o seu tempo para produzir este poema. E dentro aqui, ó, concentrado o quê? As características. Você consegue perceber na voz do eu lírico essa questão do pessimismo, que a solução é a fuga para a morte. O gosto pela morte, né? Aí você vai procurando, vai alta a lua, aí vai alta a lua fica onde? A lua é da noite. Você já imagina essa questão de um céu assim com aquelas nuvens misturadas e por trás a lua, né? Esse sombreamento. A minha imaginação, Alessandra, aqui é fértil. Ela vai embora. E é o mesmo, assim, é o que a gente espera que vocês também, nesse momento, pessoal. Olha, quando você já escuta assim, o noivado do sepulcro. Já é forte. Como assim? Aí então o nosso convite é que você também se permita encontrar esse gosto aí. Será que a gente consegue? Ai, professora, é muito forte, né? Tanto que mas tanto que
na mansão da morte. Onde que está essa mansão? Qual é esse espaço, essa mansão? Porque aí, ó, tá metaforizado. Figura de linguagem. Faz esse recurso, né? Faz uso desse recurso estilístico, linguístico, para justamente ir além. Já meia-noite com vagar soou. Que paz tranquila. Onde que tem essa paz tranquila, Amadinho? Qual é o ambiente? Dos vai e vem da sorte, só tem descanso. Quem ali baixou, baixou aonde? Que já está lá sepultado, lá no seu, né, no seu cantinho. Que paz tranquila. Mas ei longe, ao longe, funérea campa com fragor rangeu. Branco fantasma, semelhante a um monge, dentre os sepulcros, a cabeça ergueu. Então, Soares de Passos deixa assim um clima bem ultra romântico. Fugar. Mas vamos lá, falando mais um pouquinho aqui sobre a terceira geração. Essa terceira geração, pessoal, vocês lembram daquela palavra que nós colocamos aqui em evidência, que é a transição? Lembram? Então, olha só, sinaliza uma transição para o realismo, certinho, com as características românticas começando ali a se perderem pelo caminho, tá? Elas já não aparecem tão forte como antes. E falamos também sobre Júlio Diniz, tá? Principais obras, nós temos As Pupilas do Senhor Reitor, Uma Família Inglesa, A Morgadinha dos Canaviais, Os Fidalgos da Casa Mourisca, Serões da Província, para Então, os senhores, Então, nós terceira temos geração. aqui um trechinho, né, um fragmento desse romance para você ir acompanhando, né, um pouquinho da narrativa dessa história. Então, nós temos aqui, o reitor descobre o inocente namoro de Daniel com a pastorinha Margarida, olha só, guida para os íntimos. O pai, José das Dornas, decide então enviá-lo ao Porto para estudar medicina. 10 anos depois, Daniel volta para a aldeia como médico homeopata. Margarida, agora professora de crianças, conserva ainda seu amor pelo rapaz. Ele, no entanto, contaminado pelos costumes da cidade, torna-se um namorador impulsivo e inconstante e já nem se lembra da pequena pastora. A esse tempo, Pedro, irmão de Daniel, está noivo de Clara, irmã de Margarida. O jovem médio encanta-se da futura cunhada, iniciando uma tentativa de conquista que poria risco à harmonia familiar. Clara, inicialmente, incentiva os arroubos do rapaz, mas recua ao perceber a gravidade da situação. Ansiosa por acabar com impertinente assédio, concede-lhe uma entrevista no jardim de sua casa. Olha só, né? Então, agora, João de Deus, né? Sua obra tem lastro popular, seus temas se voltam para a natureza, a mulher, as crianças, as flores, Deus e a beleza das paisagens e da vida. As obras foram o Campo de Flores e a Cartilha Maternal. Olha lá, aqui nós vamos começar com o nosso tema Deus. Acompanhe aí. Que me terá trazido a mim suspenso, Antônio aliado, ou a quem devo, enfim dizer que em nada mais me levo. Se desça ao vale, ao Alcantil me elevo. Quem é que eu busco? Em que será que eu penso? És tu, memória de horizonte imenso, que me encheu a alma de um eterno enlevo? Segues-me sempre e só por ti suspiro. Vejo-te em tudo, terra e céu te esconde. Nunca vi, cada vez mais te admiro. Nunca essa voz, a minha voz, responde. E eco fiel do ar que aspiro, sinto-te o hálito em minha alma ou onde? Então, aqui, né, o que está presente, né? As características que vocês vão começar a analisar. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós começamos com o subjetivismo. Então, o que esse subjetivismo traz para a gente? Qual é a ideia? O eu torna-se o centro do universo. E na literatura, o romântico contempla a si mesmo
como se estivesse permanentemente mirando um espelho. Então, aqui fica o subjetivismo. O nacionalismo, em um cenário social repleto de injustiças e descontentamentos, busca-se a reestruturação patriótica do orgulho português. Além do nacionalismo, nós temos também o sentimentalismo. E o que vem trazendo esse sentimentalismo exagerado? A emoção sobrepõe a razão. Então, sempre o coração vai estar em evidência, né? Os românticos estavam preocupados em desvendar e entender o caos interior do ser humano, a confusão, aquele conflito de cada indivíduo. Libertação estilística. Os românticos repudiam o neoclassicismo, rompe com os modelos prontos e busca liberdade criativa. A idealização, também como característica, seja o amor, a mulher, o herói ou a vida. Tudo passa pelo crivo do exagero, né? Que nós já falamos aqui sobre essa questão exagerada sobre tudo, suprimindo os defeitos e buscando sempre a perfeição. Escapismo, na natureza é o maior ponto de fuga para o romântico, que busca escapar da amargura da realidade. Exatamente, que ele vai procurar onde? Essa evasão. A morte, né? A fuga para a morte. Certo? E aí, gente, diante de todas as características colocadas para vocês, vocês conseguiram colocar mais um pouquinho ali naquele resumo de vocês, falando sobre a questão do romantismo? Júlio Diniz, representante forte aí. Então, ele traz o quê? Que marca o período da transição. Exatamente. Aí, quando fala transição, nós vamos lembrar de qual fase, qual geração. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira. Ela aparece muito forte na terceira, porque é o período que as características românticas elas vão perdendo, elas vão ali diluindo. Porque na segunda geração, percebe que ela é firme, forte, o exagero, pelo tudo que é negativo, o pessimismo. Eu recebi um fora. Eu recebi um fora. Então, o que acontece? Eu vou morrer, eu não quero saber de mais nada nessa vida. Então, quanto mais sofrimento eu trouxer, melhor. Percebe? Então, lembra bem. A questão do nacionalismo nós encontramos na primeira geração. Exato, bem na primeira. Na segunda vem tudo que não presta. Eu vou usar um termo assim, mas quando você pensa na morte, quando você pensa ali nas tragédias, eu vou morrer muito cedo, eu vou me entregar, eu já recebi um não mesmo, nada mais faz sentido na minha vida. O culto pela morte. Exatamente, aí você já tem, né, Camilo Castelo Branco. Que vai Exato. E aí vem a terceira fase, a terceira geração, marcada com essa transição. Eu já perco um pouquinho essa ideia aqui, eu já vou para o real. O realismo vai trazer tudo que realmente acontece? Será que a mulher, no realismo, ela é idealizada tal qual no romantismo? Perfeita, inacessível, né? Não me quer, mas eu quero. E aí, como é que fica? Então, tudo isso aí, pessoal, romantismo, tá? Romantismo, Portugal. Exatamente. Então, vocês sabem que nesse período, né, nesse contexto histórico, muitas coisas estavam acontecendo, entendeu? Português, né, Portugal perdendo o seu posto, outros países contribuindo também, tanto que veio a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, muitos fatos aconteceram. Aí, professora, para saber mais, assista às aulas de história, certinho? E a gente fica... Exatamente. A gente fica por aqui, por esse momento, né? Para você fazer uma pesquisa, né? Conversar mais um pouquinho aí entre vocês, tá certinho? Para melhorar mais essa interação. E até mesmo, eu não sei se vocês... Pode ser um mapa mental, pode ser o seu quadro, aquele quadro que nós começamos com romantismo, mas ele vai tendo as mudanças e as características, depois vai ficar fácil para você fazer uma comparação entre os movimentos. O que mudou? O que permaneceu? Será que um sempre vinha para derrubar o outro? Eu não quero mais isso aqui, vamos fazer diferente? E novas ideias surgiam, né? E novas características também. Mas o mundo não parava, porque vocês vão perceber
que entre o romantismo, depois o realismo, o que acontecia no mundo, o que estava acontecendo, é onde entram as aulas de história que vocês viram, estão acompanhando também. Certinho? Então, até daqui a pouco com a revisão. Tchau, tchau!